Leitura dos Seminários de Lacan, Livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud, Parte 3, A Resistência e as Defesas. Comecemos por felicitar Manoni e Anzier pelas suas exposições que têm o interesse de lhes mostrar os lados quentes da questão que tratamos. Como convém a espíritos, sem dúvida formados mais bem recentemente introduzidos, senão a aplicação da análise, pelo menos a sua prática, houve nas exposições deles algo de muito agudo e mesmo de polêmico, o que sempre tem interesse para introduzir no vivo do problema. Uma questão muito delicada foi levantada, tanto mais delicada quanto já indiquei nos meus propósitos interruptivos, é inteiramente atual para alguns dentre nós. O reproche foi implicitamente formulado a respeito de Freud, de seu autoritarismo, suposto inaugural do seu método. É paradoxal. Se alguma coisa faz a originalidade do tratamento analítico, é ter percebido na origem e de cara a relação problemática do sujeito consigo mesmo. O achado propriamente dito, a descoberta entendido como lhes expus no início desse ano, é ter colocado essa relação em conjunção com o sentido dos sintomas. É a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca em um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Nisso, a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana no sentido em que o entendemos hoje, depois de nos termos apercebido de que isso tinha o seu preço, que não somente a respeita, mas que só pode funcionar respeitando-a. Seria, portanto, paradoxal colocar em primeiro plano esta ideia de que a técnica analítica tem por finalidade forçar a resistência do sujeito, o que não quer dizer que o problema não se coloque de modo algum. Com efeito, não sabemos que, nos dias de hoje, tal analista não dá um só passo no tratamento sem ensinar aos seus alunos a colocar sempre a respeito do paciente a pergunta: o que é que ele pode ainda inventar como defesa? Essa concepção não é verdadeiramente policialesca no sentido em que se trataria de encontrar algo de escondido. Está aí antes o termo a aplicar às fases duvidosas da análise nos seus períodos arcaicos. Eles ficam, sobretudo, tentando sempre saber que postura o sujeito adotou, que achado pôde fazer, para se colocar numa posição tal que tudo o que lhes dissermos será inoperante. Não seria justo dizer que eles imputam má-fé ao sujeito, porque má-fé está demasiadamente ligada a implicações da ordem do conhecimento, que são inteiramente estranhas a esse estado de espírito. Isso ainda lhes seria muito útil. Há aí a ideia de uma má vontade fundamental do sujeito. Todos esses traços fazem com que eu acredite ser preciso ao qualificar esse estilo analítico de inquisitorial. 1. Antes de entrar no meu assunto, vou tomar como exemplo o artigo de Anne Reich sobre a contratransferência, publicado no primeiro número de 1951 do International Journal of Psychoanalysis. Esse artigo encontra suas coordenadas numa forma de orientar a técnica que vai muito longe numa certa parte da escola inglesa. Chega-se, como vocês sabem, a proferir que toda análise deve se desenrolar no hic et nunc. Tudo se passaria num entrelaçamento com as intenções do sujeito aqui e agora, na sessão. Reconhece-se, sem dúvida, que se entrevêem pedaços do seu passado, mas pensa-se que, no final de contas, é na prova, eu ia quase dizer prova de força psicológica no interior do tratamento, que se desenvolve toda a atividade do analista. É aí que está a questão. A atividade do analista, como age ele? O que é que conta no que faz? Para os autores em questão, para Anne Reich, nada conta a não ser o reconhecimento pelo sujeito, hic et nunc, das intuições do seu discurso. E as intenções nunca têm valor a não ser pelo seu alcance hic et nunc, na interlocução presente. O sujeito pode se descrever às voltas com o seu merceeiro ou seu cabeleireiro. Na atividade, ele decompõe a personagem a quem se endereça, quer dizer, o analista. Há alguma coisa de verdadeiro.
Basta ter a menor prática da vida conjugal para saber que há sempre uma parte de reivindicação implícita no fato de que um dos cônjuges conte ao outro o que o amolou durante o dia, ao invés do contrário. Mas também pode haver aí a preocupação de informá-lo de algum evento importante a conhecer. Os dois são verdadeiros. Trata-se de saber em que ponto se focaliza a luz. As coisas, como mostra a seguinte história contada por Annie Reich, vão às vezes mais longe. Alguns traços estão borrados, mas tudo deixa pensar que se trata de uma análise didática. Em todo caso, de uma análise de alguém cujo campo de atividades está muito próximo da psicanálise. O analisado foi levado a fazer no rádio uma comunicação sobre um assunto que interessa vivamente ao próprio analista. São coisas que acontecem. Ocorre que essa comunicação no rádio ela fez alguns dias após o decesso de sua mãe. Ora, tudo indica que a mãe em questão desempenha um papel muito importante nas fixações do paciente. Ele está certamente muito afetado por esse luto, mas nem por isso deixa de atender aos seus compromissos de um modo particularmente brilhante. Na sessão seguinte, chega no estado de estupor vizinho da confusão. Não somente não há nada a tirar disso, mas o que surpreende pela sua incoordenação. O analista interpreta audaciosamente. Está nesse estado porque pensa que eu lhe quero muito mal pelo sucesso que teve no rádio o outro dia sobre o assunto que, como sabe, me interessa essencialmente. Aí está. A sequência da observação mostra que é preciso não menos que um ano ao sujeito para se restabelecer depois dessa interpretação choque que não tinha deixado de ter um certo efeito porque ele tinha voltado a si instantaneamente. Isso lhes mostra que o fato de que o sujeito saia de um estado nebuloso logo em seguida a uma intervenção do analista, não prova absolutamente que ela tenha sido eficaz no sentido propriamente terapêutico, estruturante da palavra, a saber, que ela fosse na análise verdadeira. Ao contrário, Annie Reich conduziu o sujeito no sentido da unidade de seu eu. Da confusão em que estava, saiu bruscamente dizendo: tenho aí alguém que me lembra que, com efeito, tudo é lobo para o lobo e que nós estamos na vida. Ele recomeça, deslancha, o efeito é instantâneo. É impossível na experiência analítica considerar como prova da justeza de uma interpretação que o sujeito mude de estilo. Considero que o que prova a justeza de uma interpretação é que o sujeito traga um material confirmativo, e assim mesmo, isso merece ser nuançado. Ao cabo um ano, o sujeito percebe que o seu estado confusional estava ligado a um contragolpe das suas reações de luto que ele só tinha podido superar ao invertê-las. Reenvio-os aqui à psicologia do luto, de que alguns de vocês conhecem suficientemente o aspecto depressivo. Com efeito, uma comunicação no rádio é feita segundo um modo muito particular da palavra, porque ela é endereçada a uma multidão de auditores invisíveis por um locutor invisível. Pode-se dizer que, na imaginação do locutor, ela não se endereça forçosamente àqueles que o escutam, mas também a todos, aos vivos como aos mortos. O sujeito estava lá numa relação conflitual. Poderia lamentar que sua mãe não pudesse ser testemunha do seu sucesso, mas talvez, ao mesmo tempo, no discurso, endereçava aos seus auditores invisíveis alguma coisa que estivesse destinada a ela. Seja como for, o caráter da atitude do sujeito é então nitidamente invertido, pseudomaníaco, e a sua relação estreita com a perda recente da sua mãe, objeto privilegiado de seus laços de amor, é manifestamente o móvel do estado crítico no qual tinha chegado na sessão seguinte, após a sua façanha, após ter realizado, apesar das circunstâncias em contrário e de maneira brilhante, o que se tinha comprometido a fazer. Assim, a própria Annie Reich, que entretanto está longe de ter uma atitude crítica em relação a esse estilo de intervenção, testemunha que a interpretação fundada na significação intencional do ato do discurso, no momento presente da sessão, está submetida a todas as relatividades implicadas pelo engajamento eventual do ego do analista. Em suma, o importante não é que o próprio analista se tenha enganado, e nada indica que a contratransferência seja culpada por essa interpretação manifestamente refutada pela sequência do tratamento.
que o sujeito tenha experimentado os sentimentos que o analista lhe imputava, não só podemos admiti-lo, mas é excessivamente provável que o analista tenha sido guiado por isso na interpretação que ele deu. É uma coisa que não é perigosa em si mesma. Que o único sujeito que está analisando o analista tenha até tido um sentimento de inveja, é problema dele levá-lo em conta de maneira oportuna para se guiar através disso como uma agulha indicadora a mais. Nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente, mas deve saber não apenas não ceder a eles, como colocá-la no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Nesse caso particular, é porque o analista acreditou dever procurar inicialmente no hic et nunc a razão das atitudes do paciente efetivamente no campo intersubjetivo entre as duas personagens. Estava bem situado para conhecê-lo, porque bem que provava um sentimento de hostilidade ou pelo menos de irritação em vista do sucesso de seu paciente. O grave é que tenha acreditado estar autorizado por uma certa técnica a usar isso de cara e de maneira direta. O que é que eu ponho a isso? Vou tentar indicá-lo a vocês agora. O analista se acredita aqui autorizado a fazer o que eu chamei de uma interpretação de ego para ego, ou de igual para igual. Permitam-me o trocadilho. Dito de outra forma, uma interpretação cujo fundamento e mecanismo não podem ser distinguidos em nada do da projeção. Quando digo projeção, não digo projeção errada, entendam bem o que estou lhes explicando. Há uma fórmula que, antes de ser analista, eu tinha, com meus fracos dons psicológicos, colocado na base da pequena bússola do que me servia para avaliar certas situações. Eu me dizia, não sem gosto, os sentimentos são sempre recíprocos. Desde que se coloque em campo dois sujeitos, digo dois, não três, os sentimentos são sempre recíprocos. Isso explica a vocês que o analista estava bem fundado em pensar que, a partir do momento em que tinha aqueles sentimentos, os sentimentos correspondentes poderiam ser evocados no outro. A prova disso é que o outro os aceitou perfeitamente. Bastaria que o analista lhes dissesse: é hostil porque pensa que estou irritado consigo, para que esse sentimento fosse estabelecido. Portanto, o sentimento já estava lá virtualmente porque bastava botar a faísquinha para que ele existisse. O sujeito estava bem fundado ao aceitar a interpretação de Annie Reich pela simples razão de que, numa relação tão íntima quanto a existente entre analisando e analista, estava suficientemente a par dos sentimentos do analista para ser induzido a algo de simétrico. A questão é saber se essa maneira de compreender a análise das defesas não nos leva a uma técnica que gera, quase obrigatoriamente, uma espécie de erro. Um erro que não é um erro, algo anterior ao verdadeiro e ao falso. Há interpretações que são tão justas e tão verdadeiras, tão obrigatoriamente justas e verdadeiras, que não se pode dizer que se respondem ou não a uma verdade. De qualquer modo, elas serão verificadas. Essa interpretação da defesa, que eu chamo de ego a ego, convém, seja qual for seu valor eventual, abster-se dela. É preciso que haja sempre pelo menos um terceiro termo nas interpretações de defesa. De fato, é preciso mais, como espero poder demonstrar-lhes hoje. Hoje, no entanto, estou apenas abrindo o problema. 2. É tarde. Isso não nos permite entrar tanto quanto eu queria. 2. É tarde. Isso não nos permite entrar tanto quanto eu teria querido no problema das relações da resistência e das defesas. Gostaria, entretanto, de lhes dar algumas indicações nesse sentido. Após ter ouvido as exposições de Manoni e Anzier, e depois de ter-lhes mostrado os perigos que comporta uma certa técnica da análise das defesas, acredito ser necessário colocar certos princípios. Foi em A Interpretação dos Sonhos que Freud deu a primeira definição em função da análise, da noção de resistência, capítulo 7 da primeira seção. Tudo o que destrói, suspende, altera a continuação do trabalho. Não se trata aí de sintomas, trata-se do trabalho analítico, do tratamento, como se diz
que se trata um objeto que passa em certos processos. Tudo que destrói a continuação do trabalho é uma resistência. Isso, infelizmente, foi traduzido em francês por todo obstáculo à interpretação provém da resistência psíquica. Assinalo esse ponto a vocês porque não facilita a vida daqueles que só têm a tradução muito simpática do corajoso Sr. Meyerson. Em todo o parágrafo precedente é traduzido nesse estilo. Isso deve inspirar em vocês uma salutar desconfiança a respeito de um certo número de traduções de Freud. A frase que eu citava está apenas uma nota da edição alemã que discute o ponto seguinte. Se o pai do paciente morrer, seria uma resistência? Não lhes digo como Freud conclui, mas vocês veem que essa nota mostra com que amplitude é colocada a questão da resistência. Pois bem, tal nota está suprimida na edição francesa. Tudo o que suspende, destrói, interrompe a continuidade, pode-se mesmo traduzir assim, Fortsetzung do tratamento é uma resistência. É preciso partir de textos como aqueles, guardá-los um pouco na nossa mente, peneirá-los e ver o que acontece. Do que é que se trata, em suma? Trata-se da continuação do tratamento do trabalho. Para colocar bem os pingos nos is, Freud não disse Behandlung, o que poderia significar a cura. Não, trata-se do trabalho, Arbeit, que pode ser definido pela sua forma como a associação verbal destinada pela regra de que ele acaba de falar, a regra fundamental da associação livre. Ora, esse trabalho, já que estamos na análise dos sonhos, é evidentemente a revelação do inconsciente. Isso vai nos permitir evocar um certo número de problemas, em particular este, que Anzié mencionou há pouco. Essa resistência, de onde vem ela? Vimos que não há texto nos Studien que permita considerar que, como tal, ela venha do eu. Nada indica tampouco, na Traumdeutung, que ela venha do processo secundário, cuja introdução é uma etapa tão importante do pensamento do Freud. Quando chegamos aos anos de 1915, que Freud publica Die Verdreigung, primeiro estudo a aparecer entre os que são ulteriormente reagrupados nos escritos metapsicológicos, a resistência é certamente concebida como algo que se produz do lado do consciente, mas cuja identidade é essencialmente regulada pela sua distância, Entfernung, em relação àquilo que foi originalmente recalcado. Portanto, a ligação da resistência com o conteúdo próprio do inconsciente ainda é extremamente sensível. Isso permanece assim até uma época mais tardia de que a desse artigo, que faz parte do período médio da evolução de Freud. Afinal de contas, o que foi originalmente recalcado, o que é desde a interpretação dos sonhos até esse período que qualifico de intermediário, é ainda e sempre o passado. Um passado que deve ser restituído e relativamente ao qual não podemos fazer de outra forma a não ser reevocar mais uma vez a ambiguidade e os problemas que ele levanta quanto à sua definição, sua natureza e sua função. Esse período é o próprio período do Homem dos Lobos, em que Freud coloca a questão do que é o trauma. Ele se apercebe de que o trauma é uma noção extremamente ambígua, porque parece, segundo toda a evidência clínica, que sua face fantasmática é infinitamente mais importante do que sua face do evento. Desde então, o evento passa para o segundo plano na ordem das referências subjetivas. Em compensação, datar o trauma continua a ser para ele um problema que convém conservar, se é que posso dizer obstinadamente como lembrei àqueles que seguiram meu ensinamento a respeito do Homem dos Lobos. Quem saberá jamais o que ele viu? Mas quer o tenha visto, quer não, só pode tê-lo visto em tal data precisa, não pode tê-lo visto sequer um ano mais tarde. Acredito não trair o pensamento de Freud. Basta saber lê-lo. Está escrito preto no branco, ao dizer que só a perspectiva da história e do reconhecimento permite definir o que conta para o sujeito.
Gostaria, para aqueles que não estão acostumados com essa dialética que já desenvolvi abundantemente, de dar a vocês um certo número de noções de base. É preciso estar sempre no nível do alfabeto. Assim, vou tomar um exemplo que fará vocês compreenderem bem as questões levantadas pelo reconhecimento e que os impedirá de submergi-lo em noções tão confusas quanto as de memória ou de lembrança. Se, em alemão, Erlebnis poderá ainda ter um sentido, a noção francesa da lembrança, vivida ou não vivida, presta-se a todas as ambiguidades. Vou lhes contar uma historiazinha. Acordo de manhã, na minha cortina, como Semiramis, e abro o olho. É uma cortina que não vejo todas as manhãs porque é a cortina de minha casa de campo, onde só vou a cada 8 ou 15 dias, e nos traços que a franja da cortina fomenta, observo uma vez mais, só assim vi uma vez no passado, o perfil de um rosto, a um só tempo agudo, caricatural e velhusco, que para mim representa vagamente o estilo de uma figura de marquês do século XVIII. Eis aí uma dessas fabulações inteiramente simplórias às quais a mente se entrega ao acordar, que se produzem por causa de uma cristalização gestaltista, como se diria nos dias de hoje, para falar do reconhecimento de uma figura que se conhece há muito tempo. Poderia ter sido a mesma coisa com uma mancha na parede. Por causa disso, posso dizer que a cortina não se mexeu de um nada, há exatamente 8 dias. Há uma semana, ao acordar, eu havia visto a mesma coisa. Eu a tinha, é claro, completamente esquecido. Mas é por causa disso que eu sei que a cortina não se mexeu. Está sempre ali, exatamente no mesmo lugar. É apenas um apólogo, porque isso se passa no plano imaginário, embora não fosse difícil colocar as coordenadas simbólicas. As tolices, marquês do século XVIII, etc., desempenham aí um papel muito importante, porque se eu não tivesse um certo número de fantasias sobre aquilo que o perfil representa, não teria reconhecido na franja de minha cortina. Mas deixemos isso de lado. Vejam o que comporta no plano do reconhecimento. O fato de que era assim 8 dias atrás está ligado a um fenômeno de reconhecimento do presente. É exatamente a expressão que Freud emprega dos Studien über Hysterie. Ele diz ter feito nessa época alguns estudos sobre a memória e refere a lembrança evocada, o reconhecimento, à força atual e presente que lhe dá não forçosamente o seu peso e a sua densidade, mas muito simplesmente a sua possibilidade. E é assim que Freud procede. Quando não sabe mais para que santo apelar a fim de obter a reconstrução do sujeito, pega-o sempre aqui com a pressão das mãos sobre a fronte e enumera para ele todos os anos, todos os meses, todas as semanas, mesmo todos os dias, nomeando-os um a um. A terça-feira 17, a quarta-feira 18, etc. Ele se fia suficientemente na estruturação implícita do sujeito, pelo que foi definido desde então como um tempo socializado, para pensar que, quando sua enumeração chegar no ponto em que a agulha do relógio cruzar efetivamente o momento crítico do sujeito, esse dirá: "Ah, sim, justamente naquele dia eu me lembro de alguma coisa." Observem que não estou confirmando que isso funciona. É o que Freud nos assegura que funcionava. Será que vocês apreendem bem o lance do que lhes estou dizendo? O alcance do que lhes estou dizendo? O centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado a que chamamos história. É nisso que confiamos quando se trata de fazer progredir o trabalho. É o que supõe a análise na sua origem. A partir de então, não é necessário demonstrar que isso é refutado no seu fim. Na verdade, se não for assim, não se vê absolutamente o que a análise trouxe de novo. É uma primeira fase. Será que isso basta? Não, é claro que isso não basta. A resistência do sujeito se exerce, sem dúvida, nesse plano, mas ela se manifesta de uma forma curiosa que merece ser explorada, e por casos absolutamente particulares. Há um caso em que Freud sabia toda a história. A mãe lhe havia contado. Comunica então ao sujeito, dizendo-lhe: "Eis aí o que se passou, e eis aí o que se fez a você." A cada vez o paciente, a histérica, respondia por uma pequena crise de histeria, reprodução da crise característica.
Ela escutava e respondia na sua forma de resposta, que era o seu sintoma. O que coloca alguns probleminhas aí está este em particular. Será resistência? É uma questão que abro por hoje. Gostaria de terminar com a observação seguinte. Freud, no fim dos Studien über Hysterie, define o núcleo patógeno como que é procurado, mas que repele todo o discurso. Aquilo que o discurso foge. A resistência é essa inflexão do discurso ao se apropriar desse núcleo. A partir de então, só poderemos resolver a questão da resistência se aprofundarmos o sentido desse discurso. Já o dissemos, um discurso histórico. Não esqueçamos que a técnica analítica, no seu início, uma técnica hipnótica. No hipnotismo, o sujeito sustenta esse discurso histórico. Ele sustenta mesmo de uma forma particularmente comovente, dramatizada, que implica a presença do ouvinte. Desse discurso, saído do seu hipnotismo, o sujeito não se lembra de nada mais. Por que será que encontra bem ali a entrada na técnica analítica? Porque a revivescência do trauma se mostra aqui em si mesma, imediatamente ou de maneira permanente, terapêutica. Verifica-se que um discurso assim sustentado por alguém que pode dizer eu interessa ao sujeito. Resta o fato de que é ambíguo falar do caráter vivido, revivido, do traumatismo no estado segundo histérico. Não é porque o discurso é dramatizado e se apresenta sob um aspecto patético que a palavra revivido pode nos satisfazer. O que é isso? Quer dizer a assunção pelo sujeito do seu próprio vivido. Vocês veem que levo a questão ao ponto onde esse revivido é o mais ambíguo, a saber, no estado segundo do sujeito. Mas não será exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica? Em todo lugar se coloca a questão, a saber, o que significa o discurso que forçamos o sujeito a estabelecer no parênteses da regra fundamental. Esta regra lhe diz, afinal de contas, o seu discurso não tem importância. No momento em que ele se entrega a esse exercício, já não acredita no seu discurso senão pela metade, porque sabe que está a todo instante sob o fogo cruzado da nossa interpretação. A questão torna-se, portanto, quem é o sujeito do discurso? Retomaremos a partir daí na próxima vez e trataremos de discutir, em relação a esses problemas fundamentais, a significação e o alcance da resistência. 27 de janeiro de 1957.